Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Seja muito bem-vindo para falar dos possíveis reforços do Timão. E aqui não se trata de especulação, se trata sim de informação. Aqui você tem informação, jornalismo de credibilidade. O Corinthians está atrás de reforços para o meio de campo, também para a lateral. Eu vou falar sobre os possíveis reforços do Corinthians, que joga domingo contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. E você vai ficar sabendo de tudo agora. Sereto News chegando. Roda! Vinheta, produção. Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Você já conhece o canal do Sereto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você ainda não conhece, seja muito bem-vindo. Se você está pela primeira vez aqui no canal, deixe o seu like. Se você gosta do canal, inscreva-se no canal, enfim, ative as notificações. Olha, eu vou falar nesse vídeo sobre os possíveis reforços do Corinthians para a temporada 2026. O Corinthians já está providenciando o pagamento de 30 e poucos milhões de reais para o Santos Laguna do México, né? Eu já informei para você, já tá tudo certo entre Corinthians e Santos Laguna do México. Então, nas próximas horas, nos próximos dias, vai cair o transfer ban. E aí o Corinthians vai poder fazer as contratações. Eu conto tudo para você aqui. Sereto News em nome de Gringo. IPVA é uma dor de cabeça, a história do IPVA, né? Mas com Gringo, o melhor amigo do motorista, você resolve em até 12 vezes sem juros. Baixe o aplicativo agora mesmo. IPVA, licenciamento, multas e muito mais. Acelere com Gringo e resolva tudo. Baixe agora o aplicativo. Tô deixando para você aí o link nos comentários fixados do vídeo e também na descrição desse vídeo. Bom, com o pagamento do transfer ban, o Corinthians vai poder fazer as contratações. E deve anunciar contratações. A primeira delas, o primeiro reforço do Corinthians, eu falei no último vídeo, sobre o Gabriel Paulista, né? O primeiro reforço, o Gabriel Paulista, zagueiro que estava no futebol da Turquia, passou pelo Arsenal da Inglaterra, Atlético de Madrid. O jogador tem uma bela bagagem. A quem diga o seguinte, mas o jogador tem 35 anos, o Gabriel Paulista. Deixa eu ver quantos anos tem aqui o Gabriel Paulista. Mas eu acho que vale a pena contratá-lo, porque é um jogador livre no mercado. 35 anos o Gabriel Paulista, né? Ele estava no Besiktas da Turquia e rescindiu o contrato. E é corintiano. É o mais importante, ele é corintiano, quer jogar no Corinthians. Acho que o Corinthians precisava de um zagueiro e ele tem muita experiência internacional. 35 anos, já está experiente demais, né? Está passando por exames médicos para jogar no Corinthians o Gabriel Paulista, mas deve fechar o contrato a qualquer momento. O Corinthians está atrás de outros jogadores. Quer um jogador para a lateral direita, para a reserva do Mateuzinho. E esse jogador, eu já disse também para vocês, que interessa o Corinthians, é o Santiago Arias, que é colombiano e jogou pelo Bahia na última temporada. Tem 33 anos e também está livre no mercado. Esse é o perfil de contratações do Corinthians, né? Gabriel Paulista livre no mercado, Santiago Arias livre no mercado, são jogadores que não vão custar caro ao Corinthians, a não ser o pagamento dos salários, mas vão estar dentro do teto estabelecido pelo Corinthians, da questão financeira. O Corinthians não tem dinheiro para contratar jogadores, então vai ter que utilizar desse expediente de contratar jogadores que estão livres no mercado. Agora, tem um jogador que o Corinthians tem interesse e que esse não está livre no mercado. Porque o Corinthians perdeu o Maicon, né? O Maicon foi para o Atlético Mineiro.
E o Dorival Júnior quer a contratação de um outro volante para substituir o Maicon. E é um conhecido da torcida corintiana. Trata-se do Luiz Mandaca, do Juventude. O Mandaca que foi, lembra dele? Foi revelado no próprio Corinthians. É um jogador de 24 anos. Já faz 2 temporadas que ele está no Juventude. Foi negociado de maneira definitiva pelo Juventude. Só que o Corinthians ainda tem 40% dos direitos econômicos do jogador. Tem que negociar com o Juventude essa questão do Mandaca para saber exatamente quanto o Juventude vai querer para liberar o Mandaca, mas o Corinthians tem interesse na contratação do jogador. Eu gosto dele, um jogador interessante, de muita marcação. O Juventude foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Mandaca é um dos jogadores que despertam interesse no Corinthians. Assim como o Alisson, também falei para vocês do Alisson, jogador do São Paulo. O Dorival Júnior adora o Alisson, porque o Alisson foi campeão com o Dorival Júnior no São Paulo, campeão da Copa do Brasil. O Alisson hoje perdeu espaço lá no São Paulo. Então, o Dorival gostaria de contratá-lo. O Corinthians ainda não fez uma proposta para o São Paulo. Existe a possibilidade de uma troca de jogadores, mas resta saber se o São Paulo vai topar essa troca de jogadores. O Marcelo Paz, que é o novo executivo de futebol do Corinthians, já conversou com o pessoal do staff do Alisson, com os representantes do Alisson, para saber se pode ter negócio, se não pode ter negócio. Aliás, o Marcelo Paz vai conceder uma entrevista coletiva amanhã no CT do Corinthians e vai ser interessante ouvir a respeito desse planejamento do Corinthians para 2026. Tem também o Dieguinho, que o Corinthians gostaria de contratar, jogador do Ceará, jogador que joga de volante e joga também de lateral direito. É outro jogador que interessa a equipe do Corinthians. Corinthians que também já manifestou interesse no Savarino, do Botafogo, mas aí o Botafogo pediu alguns jogadores do Corinthians, por exemplo, o Ranieri, que o Corinthians não topou negociar, e o Savarino está negociando com o Fluminense, quer dizer, é muito provável que o Savarino vá para o Fluminense e que não venha para o Corinthians. Se tem concorrência na parada, é difícil o Corinthians vencer a concorrência. Foi o que aconteceu com a questão do Maicon, né? O Atlético Mineiro entrou na parada na concorrência e fica mais difícil para o Corinthians, porque, como eu disse, o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians emprestou 70 milhões de reais da LFU, antecipou, né, a questão de direitos de transmissão da Liga Forte União. Aliás, o Marcelo Paz, ele é presidente da Liga Forte União, além de ser executivo de futebol do Corinthians. E é com esse dinheiro que o Corinthians está pagando a questão das dívidas, a questão do transfer ban. Olha, o Corinthians se prepara para o jogo de domingo contra a Ponte Preta. O Yuri Alberto volta hoje à noite da Itália. Ele estava na Itália, né? Ou está na Itália ainda, está voltando para o Brasil, porque foi acertar a questão do passaporte europeu. Provavelmente o Yuri Alberto será negociado no meio do ano, uma proposta da Roma da Itália. O Corinthians já recusou a primeira proposta da Roma da Itália, mas se ele tirou o passaporte europeu, é porque provavelmente ele deve ser negociado. O Yuri Alberto não vai jogar domingo contra a Ponte Preta, volta a treinar amanhã, perdeu todos os primeiros dias de treinamento, nessa semana de treinamento. O Carrídio tá com febre, não treinou hoje, é dúvida para domingo. O Garro está com uma contusão, uma fratura no punho, né? O Garro teve uma fratura no punho e não vai jogar as primeiras partidas, os primeiros 5 jogos do Campeonato Paulista. O Garro não vai jogar. O Garro só deve jogar no dia 1º de fevereiro contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Provavelmente o Garro não jogue nem no dia 28 de fevereiro, no dia 28 de janeiro, perdão, contra o Bahia, que é o primeiro jogo do Corinthians do Campeonato Brasileiro, por causa dessa fratura
que ele teve no punho. Ele se machucou justamente no último jogo do Corinthians, na final da Copa do Brasil, no jogo contra o Vasco, quando o Corinthians foi campeão. Teve que passar por uma cirurgia, vai ter um tempo de recuperação, e aí vai ter que jogar com uma tala, com uma proteção, mas ele vai perder os primeiros jogos do Campeonato Paulista. Mas o Campeonato Paulista, o Corinthians vai jogar com time reserva, pelo menos nas primeiras partidas. Provavelmente o Dorival Júnior vai escalar o time reserva, a não ser nos clássicos, né? Provavelmente nos clássicos, aí sim o Dorival Júnior deve escalar o que tem de melhor força máxima para essa competição. O Martínez continua na Venezuela e o Fabrício Angileri continua sem contrato. Por isso, se não renovar o contrato com o Fabrício Angileri, o Corinthians vai tentar também a contratação de um lateral esquerdo. Né? Além de um lateral direito, o Corinthians vai tentar a contratação de um lateral esquerdo. Quer também um jogador para o ataque, um jogador de velocidade que jogue pelas pontas, mas, por enquanto, não tem nenhuma novidade em relação a isso. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, inscreva-se no canal, tá chegando o dia. Daqui 3 dias o Corinthians estreia no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. E é claro, você vai ficar sabendo tudo aqui no canal do Cereto, bola rolando. E não se esqueça do gringo IPVA, resolva agora a questão do IPVA. Das multas atrasadas, do licenciamento do teu carro. O gringo é o melhor amigo do motorista. Baixe agora mesmo o aplicativo para você, em até 12 vezes sem juros, você pode resolver essa questão, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Vai, Corinthians! Tchau!